Vou passar o facão. Ai, meu Deus do céu. Eu fico até... Aluguel tem que pagar, não tem opção. No financiamento você paga juros, mas tem retorno. Eu vejo financiamento como poupança. Eu não vou conseguir ler isso até o final. Aluguel tem que pagar, não tem opção. No financiamento você paga juros, mas tem retorno. O financiamento você tem que pagar e não tem opção, senão levam teu imóvel de volta. Aluguel, se você não pagar, te botam para fora, mas os dois têm a opção de não pagar, só que no financiamento é muito pior. Porque aluguel você não paga, te botam para fora, você aluga outra. Financiamento você não paga, te tomam um imóvel e tudo que você pagou você perde. Então já começou com raciocínio maluco. No financiamento você paga juros, mas tem retorno. Eu vejo financiamento como poupança, porque aluguel é só dívida. E todas as empresas têm que fazer dívida para lucrar. O certo é lucrar com o dinheiro dos outros. Olha a história e só se alavancando que você gera riqueza. Ai, meu Deus do céu, por que eu fui inventar a hora do facão? Não tenho como falar nada, porque é um nível de maluquice que não tenho o que falar. Primeiro, nós não somos empresas. Empresas conseguem se beneficiar de dívida, primeiro porque elas têm um benefício fiscal de dívida, né? E o custo do dinheiro para ela, de dívida, pode ser menor do que o capital próprio. Então, empresa pode fazer dívida e pode até se dar bem fazendo dívida. Uma pessoa física, ainda mais financiamento, cara, é uma loucura, porque você vai pagar, se der tudo certo, você vai pagar 5 imóveis e receber um. O financiamento de imóvel é uma decisão que você toma. Eu não vou ser rico, porque eu já expliquei isso aqui algumas vezes. E as pessoas têm dificuldade em entender. Quando você financia um imóvel de 1 milhão, paga 5 milhões, você não perdeu 4 milhões. Você perdeu todos os juros compostos no longo prazo sobre esses 4 milhões. Então você perdeu 20 milhões. Fazer o financiamento é uma decisão de que provavelmente você não vai atingir a tranquilidade financeira. A não ser que você entenda isso e quite o mais rápido possível. Porque tem essas duas imagens aqui, rapidinho, que são duas imagens que quem não entender, não entende mais. Essa primeira aqui, ela tá gente boa. Por que você no início... essa curva é pior. Essa curva parte aqui de baixo, mas tá bom. Vamos usar essa. Por que no início você praticamente só paga juros? Vou mostrar aqui. Olha a taxa de inadimplência. O banco sabe que a maioria vai parar por aqui. Então ele já garante o dele. A maioria, ou metade, vai parar por aqui. E aí ele já garante o dele. Por isso que ele cobra os juros no início. Porque ele sabe que muitos vão parar aqui no início, então ele já quer garantir o dele. Então, o financiamento é essa desgraça, sabe? Você vê como você quiser, mas não muda a realidade. Isso aqui é um dos raciocínios mais perdidos que eu já vi na minha vida. Investe em CDBs de banquinho há 5 anos, só um quebrou, parabéns. O FGC me pagou em 16 dias. Na ponta do lápis, meu rendimento total foi muito maior do que se fosse CDB de bancão. Sim, claro. Óbvio. Porra, dei dinheiro para um golpista que paga 3% ao mês. Ele me pagou direitinho. Meu rendimento foi muito maior do que se eu investisse no bancão. Claro. Uma das características, as pessoas... Isso aqui a definição de como a sardinhada analisa risco. Analisa o risco pelo resultado. Então, tudo bem, deu tudo certo. Essa frase poderia ter sido escrita assim: joguei roleta russa 3 vezes, dei o tiro e não morri.
ganhei um dinheirão. Foi muito bom jogar roleta russa. Então, a pessoa analisa pelo resultado. Isso aqui é o quê? É o caminho para o ferro, porque não tem prejuízo maior do que você fazer o errado e dar certo. Está aqui a análise de risco. Você pode assumir risco de alta probabilidade e baixo impacto, tudo bem. Você pode assumir risco de baixa probabilidade e baixo impacto. Ele está aqui, ó. Ele está aqui, é esse aqui que quebra todo mundo. Porque esse aqui a maioria não assume. Alta probabilidade e alto impacto. As pessoas assumem esse daqui. É a roleta russa. Só tem uma bala, então a chance de você morrer é pequena. Tem baixa probabilidade, mas tem alto impacto. Então o cara vai se metendo em CDB de banquinho, vai se metendo em não sei o que, investimento paga 3% ao mês, e no dia que vem o risco grande, ele toma um ferro enorme. Mas dá certo até o dia que dá errado. Né? Então é assim mesmo que o sardinha se quebra. Aí você vai ver, esses caras estão investindo R$2.000, R$3.000, está ganhando R$50 mais que a caderneta. Aí se botar muito dinheiro, no dia que botar muito dinheiro vai ser o grande ferro. Então assim, não tem nenhuma novidade. É claro que CDB de banquinho paga mais. Você vê que o cara vai levar ferro porque ele não sabe analisar risco. É óbvio que o CDB de banquinho paga mais que o CDB de bancão, porque o risco é muito maior. Então, é óbvio isso. E aí fica assumindo risco alto em torno de retorno baixo. Porque você, para assumir risco, vai botar dinheiro, comprar ação, porque pelo menos você pode ter retorno grande. Assumir risco na renda fixa é uma burrice total. É o debênture, você assume um risco alto em troca de retorno limitado. Compra a ação da empresa, pode até quebrar, mas pelo menos você tem um potencial de retorno alto. Então, não saber analisar risco, né? Patrimônio não importa para quem busca viver de dividendos de renda passiva. O que importa é a quantidade de ações, pois os dividendos são pagos por ação e não pelo tamanho do patrimônio. Em 2020, na crise, o patrimônio caiu, mas ele continuou recebendo os dividendos das empresas, pois eles tinham um bom fundamento e continuam dando lucro. Bom, então, você vê como o raciocínio é sempre maluco. Então, recentemente, a gente teve alguns desdobramentos, né? A VEG desdobrou, a Amazon, a Google. Então, como importa é quantidade de ação, quando tem um desdobramento, você fica rico e ganha muito mais dividendos, é isso? A VEG desdobrou 20 vezes, eu acho, não sei, 10 vezes. Então, passei a ganhar 10 vezes mais dividendos. Então, não é sobre o número de ações. Realmente, o dividendo, ele vem assim, 20 centavos para cada ação que você tem. Ele é expressado dessa forma, e por isso a pessoa se confunde. Mas ele, na verdade, é um percentual sobre o patrimônio. Né? E quanto maior o seu patrimônio, mais dividendo você vai ganhar. Então, é o vídeo que eu fiz, que a tara por dividendos termina recebendo menos dividendos. Porque se você realmente conseguir fazer uma carteira só de dividendos, você vai receber menos dividendos, porque aquelas empresas vão crescer menos. E aí, como eu mostrei, né, você faz uma carteira só de dividendos, aí você tem 200 mil e recebe 8%, 16K. Eu tenho 200 mil e recebo 3%, 6K. Você recebe muito mais dividendo do que eu. Daqui a 20 anos, você, com as tuas vacas leiteiras, tem 400 mil, 4 vezes 8, recebe 32K. E eu tenho 2 milhões e recebo 60K. Então, o cara acha que isso aqui é melhor. Mas é mais grave ainda, porque ele está usando os dividendos para pagar a conta. Uma coisa é você chegar e falar, olha, na crise do Covid,
eu perdi o emprego, ficou um sufoco danado, eu tive que usar dividendo, tive que usar o que for para pagar a conta, paciência, não tinha o que fazer. Não tem problema nenhum, é a vida. Mas ele acha que o dividendo é renda. E ele está usando o dividendo. Então, não vai acontecer nem isso. Daqui a 20 anos ele vai ter 200k e continuar recebendo os 16 ou menos. Tá aqui. Então, vamos aqui sem reaplicar o provento, né? Ele acha que é uma beleza. O que acontece? Dali a 30 anos ele tem menos patrimônio e recebe menos dividendos. Já o cara que tem uma carteira que cresce, ele foi de 10 mil para 95 mil e ele agora recebe 2 mil dividendos e o nosso amigo aí está recebendo R$500. Então, o que vai acontecer com ele é que ele vai ter cada vez menos patrimônio e receber menos dividendos. Então, não importa patrimônio, é uma frase completamente maluca, porque o dividendo é percentual do patrimônio. Como a empresa fala assim, vamos pagar dividendos de 10% por ação, o cara entra nesse raciocínio maluco de achar que é por ação. Não é, é percentual sobre o patrimônio. Quem tem mais patrimônio recebe mais dividendos. Porque senão, quando tivesse um desdobramento, você passava a receber 10 vezes mais dividendo. Não vai. Se a VEG pagava R$1 por ação e desdobrou por 10, vai pagar 10 centavos por ação. Então, é percentual sobre o patrimônio. E o que é ruim, o que é triste na vida dessa pessoa, é que ele está detonando o patrimônio dele e não está percebendo. E aí, vai acontecer aqui a imagem do Thiago, né? O patrimônio não cresce, ele até diminui. E aí vai recebendo cada vez menos dividendos. E mais fora a inflação. Porque aqui cresceu de 10 para 95, mas tem a inflação também. Aqui vai ficando cada vez menor. Então, a tara por dividendos, ela leva a ter menos patrimônio, receber menos dividendos, você não chegar à tranquilidade financeira. Então é isso aí, a hora do facão é essa aí, pessoal.